Companheiros do blog, tenho aqui ao meu lado meu afilhado, figura ilustre global, Roger Flores. E o Momento Rubro-Negro pede um papinho mais tranquilo, né? Mais informal com relação a tudo que vem acontecendo no Flamengo, e nada melhor de quem já tenha jogado bola, e muitíssimo bem, em que hoje comenta com muita propriedade, com muita delicadeza, o que é muito importante. Aliás, o pessoal da Globo e do Sport TV, vou te contar, às vezes eu fico muito feliz porque vejo, por exemplo, nos programas do Sport TV em especial, é uma coisa mais solta, eu vejo o rádio que eu fazia, com imagem, que é um negócio fascinante. Então, de cara, transmito o meu carinho, meu apreço, meu reconhecimento ao talento profissional deles. Obrigado. Eu vou passar os elogios ao Marcelo Barreto. O Marcelo é um fenômeno. Marcelo Barreto, extremamente talentoso, conduz muito bem. É um timaço. Uma das referências. É um timaço de altíssimo nível. Obrigado pelo convite para a gente bater esse papo. Vamos bater um papinho aqui. O que você está achando do momento? Eu tenho algumas novidades. O que você está achando? Se você tem novidades, você pode me passar aí, porque eu já passo lá também. Eu tenho algumas novidades, mas o que você está achando do momento do Rubro-Negro? Do Flamengo? Do Flamengo. Conturbado, sem dúvida nenhuma, né? Qualquer momento em que você tem uma troca de treinadores, não é uma troca, porque o Flamengo ainda não anunciou quem entra no lugar do Abel, sem dúvida nenhuma, no ambiente interno dos atletas, não deixa de ser um momento conturbado, né? Porque sempre que o jogador vai para o treino, tá na cabeça dele quem será meu novo treinador, né? Com quem que eu vou ter que dividir o meu tempo de trabalho, quem vai ser a pessoa que vai me dar as novas orientações. Será que ele gosta de mim? Será que ele gosta de mim? Será que ele me conhece? Será que ele me conhece? Muitos perguntam, né? Será que ele me conhece? Será que ele já me viu jogar? É mais ou menos por aí. Então não tem como tirar do conturbado, né? Bom, é um momento de ebulição. Deixa eu te falar. Pelo que eu conversei hoje, eu conversei com muita gente, o treinador realmente é o português. O Jorge Jesus. O Jorge Jesus. Quer dizer, o foco é ele. O que não equivale a dizer que venha a ser ele, porque vai depender de uma série de fatores, inclusive a convivência profissional. Não se tem uma noção exata de quanto ele possa pedir, por exemplo, não se sabe o que está na cabeça dele, mas realmente ontem eu imaginei o contrário. Eu ontem imaginei que ele pudesse ser um bucha. Bucha é aquela história do cara que se direciona faz todo mundo seguir esse caminho e você vai para lá trabalhando do outro lado. Isso é muito comum no futebol, né? Imaginei que fosse, mas não, estava equivocado. Realmente, a meta é ele. Estão convencidos de que ele possa dar um bom resultado. E há, inclusive, a opinião de uma pessoa que eu adoro, você também, que vive em Portugal hoje e que já trabalhou com ele. E até onde eu sei, foi peça decisiva, importante, pelo menos. Já imagino que você não me falou quem é, mas está na cara, né? Está na cara, que é o Júlio César, que foi nosso goleiro, enfim, goleiro da seleção brasileira, e que tem uma opinião muito boa a respeito deste profissional. Trabalhou com ele muito tempo, foi campeão pelo Benfica com ele. E é um comentário, inclusive, do Júlio César, de que, embora não tenha sido o melhor treinador dele, foi um dos excepcionais treinadores que ele teve, poucos excepcionais treinadores que ele teve ao longo da carreira. O que não deixa de ser uma opinião abalizada, né? Sim, uma opinião um aval bom, né? Lógico. Um aval bom. Me fale de treinador estrangeiro. Você tem alguma coisa contra? Nada, eu não tenho. O que você tem contra? No futebol eu não tenho nada contra nada. Eu acho que no futebol você pode tentar qualquer tipo de solução para cada problema diante de convicção. Eu acho que essa é a principal coisa que você deve ter, principalmente aqueles que dirigem. O único porém que eu tenho contra os treinadores estrangeiros, isso não sou eu, não é um ponto contra meu, e sim um ponto contra pela cultura que a gente tem, é de não dar tempo ao treinador. Isso não é só o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, são todos os grandes cultura brasileiro, a cultura nacional. E o estrangeiro, quando chega, principalmente nesse momento do Flamengo, vai chegar um estrangeiro que provavelmente não conhece a maioria dos jogadores do Flamengo. Ele não conhece o Gabigol? Conhece. Não conhece o Diego? Conhece. Não conhece o Everton Ribeiro? Conhece.
conhece os grandes nomes. O time titular do Flamengo provavelmente vai conhecer. E os que não estão jogando? E o Lincoln, ele conhece, que já é um jogador de seleção brasileira sub-20, mas indo mais além, ele não deve conhecer a fundo. Não, né? indo mais além, os adversários, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o Flamengo pega o Fortaleza agora. Será que ele conhece o elenco do Fortaleza? Ou como o Fortaleza joga? Como o Rogério Ceni monta essa equipe? Não é de uma hora que ele vai aprender isso tudo. Mas aí é um aspecto altamente positivo. Eu não acredito que ele chegue a tempo de dirigir. Se por acaso houver o acordo, não vai chegar a tempo de dirigir em nenhuma das 4 partidas que restam até a Copa América. Aí tem um tempo... Aí o período da Copa América é que cai do céu. Né? Lógico, mas, como eu disse, o Flamengo hoje é um time que não tem a paciência necessária para dar a um treinador, e eu não estou falando para um estrangeiro não, para qualquer treinador, o tempo suficiente de um trabalho de médio a longo prazo. O Flamengo hoje, o seu torcedor necessita de uma resposta imediata, de um título nacional, de um título importante imediatamente. Porque senão, qualquer treinador que chegar no Flamengo vai ter essa cobrança monumental, essa pressão externa de todos os lados, sem conseguir trabalhar com tranquilidade. Eu acho que se a gente puder passar uma mensagem, até porque esse é um canal, é um veículo rubro-negro, para que as pessoas... É um chavão, mas é absolutamente verdadeiro. Cada um tem a sua ideia. Eu tenho, por exemplo, se fosse eu a decidir, o treinador do Flamengo seria o Rogério Ceni. Se você se fosse eu, e ele também quisesse. E ele né? querendo, mas eu duvido que ele não quisesse. Deixa 5 minutos com ele que eu resolvo. Mas olha aqui, voltando aqui às vacas magras. Mas não importa, seja quem for, quem venha a ser o treinador do Flamengo, independente da ideia de cada um, porque hoje, com essa comunicação, com esse monte de veículos de comunicação... É a aproximação das pessoas, não são só os veículos de comunicação. É a voz de cada pessoa que hoje reverbera de uma forma alucinante. O fundamental é, seja quem for, apoiar o cara, seja lá quem for. Que deixe o cara trabalhar, que ele tenha a possibilidade de desenvolver o trabalho dele. Cada um tem a sua predileção, mas é impossível atender ao gosto de todo mundo. Seria lindo. Seria lindo. E tem até um prazo determinado. Lógico, o apoio vai ser no primeiro, no segundo, no terceiro jogo. Começou a não funcionar, não andar. Mas pelo menos no início, né? Dá um tempinho, seja lá quem for. Até porque quem está lá é quem vai decidir. Né? Tem o direito de decidir e que seja respeitado o direito de cada um. Eu, particularmente, não iria por um caminho de um treinador estrangeiro, de fora. Mas respeito é uma possibilidade, sim, e pode dar certo, sim. Isso é muito pessoal. A gente está falando aqui, eu tinha os números lá, porque eu fui num programa também falar sobre isso. A porcentagem é muito alta de treinadores estrangeiros que não deram certo no Brasil. Ou que não tiveram tempo suficiente para dar certo. Mas também não é muito do hábito do brasileiro puxar alguém de fora. Que essa é a grande questão, né? Mas, por exemplo, o Sampaoli agora, o torcedor santista está gostando, a própria mídia que fala sobre futebol tem gostado do trabalho, não só do trabalho, mas também de como ele tem se comportado. Ele tem tentado se adaptar o mais rápido possível, de como ser um morador de Santos, vai à praia, se diverte com as pessoas, bota as crianças para dentro do trem. Se adaptou bem, então ele vem atraindo a simpatia do público, que isso eu acho que faz parte também do profissional. A comunicação é tudo. Quanto mais simpático ele tentar ser com o povo que está trazendo ele, melhor ficam as coisas. Com né? certeza. Mais simpatia ele atrai do público e das pessoas que julgam ele ou analisam ele diante do trabalho dele. Agora, dentro do campo tem que dar certo também. Não adianta ser legal, não adianta ser bonzinho, simpático. E não ser competente. Claro, é lógico. Agora, para encerrar esse lance, essa leva aqui de informações, dentro do panorama brasileiro, aqui dentro do nosso mercado, há uma certa tendência natural pelo Rogério Ceni, pelo que eu apurei hoje. Acho que faz total sentido. Dos jovens, dos novos que estão por aí,
E é uma diferença, as pessoas precisam entender que há uma diferença muito grande entre um treinador que nunca jogou futebol e que de repente aparece no cenário do futebol e alguém que passou a vida dentro de campo, dentro das quatro linhas. E muito mais ainda, de alguém que foi extremamente vitorioso dentro das quatro linhas, tendo conquistado todos os títulos possíveis que se possa imaginar no mundo da bola. Imagine, por exemplo, você que está aí nos vendo, que tipo de experiência fascinante deve ter ao longo de uma carreira vitoriosa o Rogério Ceni. É completamente diferente, né? O cara que hoje quer começar uma carreira de treinador, são vários aí, e aquele que também está começando... Começar não, né? Porque hoje, sem dúvida nenhuma, no Nordeste já saem essas informações e opiniões de que ele já é o maior treinador do Fortaleza de todos os tempos. Ele conseguiu 2 títulos inéditos para o Fortaleza, o Campeonato Brasileiro da Série B e a Copa do Nordeste. Então ele já tem... Além do próprio Campeonato Cearense. São 3... disputou 3 títulos e os 3. O Cearense não é um título inédito do Fortaleza. Perfeito, com certeza. Então o Campeonato Brasileiro da Série B e a Copa do Nordeste são títulos nacionais e inéditos. Então já o coloca como o maior treinador do Fortaleza de todos os tempos. E você falando da questão do treinador ter sido jogador ou não, volto no primeiro questionamento que eu não sou contra nada no futebol. O cara pode não ter sido jogador de futebol e pode se tornar um bom treinador. O que eu não gosto é quando ele não tenha nem experiência como treinador e ele passa a dirigir um clube do tamanho do Flamengo, do Vasco, do São Paulo, do Corinthians, de uma hora para outra, porque ele foi analista de desempenho, porque foi não sei o que. É muito comum hoje em dia. Agora, é diferente de alguém, por exemplo, que esteve como auxiliar durante 15 anos, ou alguém que começou a carreira cedo em clubes de menor expressão e foi galgando seu espaço com bom trabalho, conhecimento, e aos poucos foi passando por cada etapa de pressão, de competição. O cara não pode sair de frente do computador e cair na beira de um gramado com 100 mil pessoas cobrando ele. Ele não tem nenhuma experiência para aquilo. Estabelecer uma convivência com o mundo inteiramente à parte. Porque quem imagina que o futebol seja uma coisa simples, não é não. Tem os seus atalhos, tem os seus caminhos, tem as suas peculiaridades, enfim. É um detalhe à parte que requer um mínimo de conhecimento e muita experiência. E aí entra o ex-jogador de futebol. A carreira do Rogério ela é indiscutível, todo mundo conhece. Estudou para isso também, né? Porque o ex-jogador de futebol também não se torna capaz de uma hora para outra. Ele tem o conhecimento da vida, ele passou por todos os vestiários, por todos os tipos de pressão, de competições, isso ele traz na bagagem, mas o conhecimento de lidar com as pessoas, de resolver problemas particulares e coletivos de uma forma que não interfira no trabalho dele, isso aí ele vai aprender, ele vai se ajustando com o tempo. Mas ele, se for inteligente, ele corta esse caminho do cara que nunca foi jogador de futebol muito mais. É claro, quem tem experiência, qualquer problema que venha se apresentar, com certeza ele já terá vivenciado. Sem dúvida. Ele sabe qual é o caminho, ele sabe como se resolve. Ao passo que uma pessoa que nunca vivenciou isso vai ter uma certa dificuldade, o que é extremamente natural. Goninho hoje me telefonou, nosso Goni Arruda, bravo deputado, lá no Ceará, encantado com a possibilidade do Rogério Ceni, também dizendo que estão impressionados lá, não só com a aptidão, não só com o talento, mas com a maneira como ele mergulhou de cabeça no processo. Diz que é estudioso, diz que é um alucinado pela coisa. Mas não só como treinador, como atleta já era assim. Alucinado em treinamentos, em aperfeiçoamento dos fundamentos, principalmente ele que era um exímio cobrador de falta e de pênaltis. O treinamento era o primeiro a chegar, o último a sair, eu não tinha dúvida que ele se tornaria também um treinador muito capaz por mergulhar de cabeça em qualquer tipo de ofício que ele ia se propor a fazer. Bom, então as novidades são essas. Caminho natural talvez venha de Portugal, vai depender naturalmente das tratativas, como diriam os antigos, e no mercado brasileiro
pelo que eu hoje ouvi, seria naturalmente, hoje haveria uma tendência natural pelo Rogério Ceni. Naturalmente é necessário saber se ele também está afim. Mas vai depender muito enfim, de como se conversa, do que se propõe e da sedução. A sedução é tudo, né? Sedução é tudo. Gostou do casaco aqui, né? É bonito. Estou levando para Gabuzinho, em Paris. Opa! Vou levar especial para ela. Coloquei aqui, naturalmente, para que ela veja lá e tenha noção exata Nós do que estamos do que entrando aguarda. em junho, ainda precisa de um casaco. Ainda precisa, com certeza. Como não tem Flamengo, eu vou embora. Quando o Flamengo voltar, eu volto junto. Obrigado, Roger. Beijo. Um abração a todos.